Desde muito pequena, eu sentia que havia algo de errado dentro da minha própria casa. Eu não conseguia explicar, mas o olhar da minha mãe para mim sempre carregava algo que não era afeto. Era como se eu fosse um fardo. Meu pai não estava presente em nossas vidas, e tudo que eu tinha era ela. E meu irmão mais velho, Jonas. Jonas era o orgulho da minha mãe. Ele podia fazer qualquer coisa errada que ela encontrava uma desculpa, uma justificativa, uma forma de defendê-lo. Eu, por outro lado, sempre fui tratada como se estivesse ocupando um espaço que não me pertencia. Lembro-me bem do dia em que tudo começou a mudar. Eu tinha apenas 8 anos quando notei que meu irmão me olhava de um jeito estranho. No início achei que era coisa da minha cabeça, mas, com o tempo, os olhares se tornaram toques. E os toques, tornaram-se algo que eu nem sabia nomear naquela idade. Eu tentava fugir, tentava evitar ficar sozinha com ele, mas minha mãe sempre arrumava um jeito de nos deixar juntos. "Cuida da sua irmã", ela dizia, e ele sorria, um sorriso que me fazia estremecer. Uma noite, eu acordei sentindo um peso ao meu lado. Meu coração disparou. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir os olhos. Jonas estava ali, no escuro, respirando perto de mim. E foi assim que minha infância se transformou em um pesadelo do qual eu não podia acordar. Aquela noite foi o início de algo que eu não conseguia compreender completamente, mas que me enchia de medo. Meu corpo paralisou, minha respiração ficou curta, e eu desejei, com todas as forças, que fosse apenas um pesadelo. Mas não era. Jonas estava ali, ao lado da minha cama, me olhando de um jeito que fazia minha pele se arrepiar. Eu não sabia se deveria gritar ou fingir que estava dormindo. Meu instinto me dizia para não chamar a atenção, para não provocar nada que pudesse piorar a situação. Então fechei os olhos com força e rezei. Ele ficou parado por um tempo que pareceu uma eternidade. Ouvia sua respiração pesada, sentia o colchão afundar levemente quando ele se mexia. E, depois de um tempo, ele simplesmente foi embora. Mas aquela sensação de perigo nunca mais me abandonou. No dia seguinte, tentei contar para minha mãe. Esperei um momento em que Jonas não estivesse por perto e, reunindo toda a coragem que uma criança de 8 anos poderia ter, falei baixinho. "Mãe, o Jonas veio no meu quarto de noite. Ela nem me deixou terminar. E daí? Ele é seu irmão. Para de inventar bobagens e vai brincar." O desprezo na voz dela doeu mais do que eu imaginava. Eu queria insistir, queria que ela olhasse nos meus olhos e visse que eu não estava mentindo. Mas percebi naquele momento que ela nunca me ouviria. E foi assim que aprendi a me calar. A partir daquela noite, cada pôr do sol trazia consigo um pavor indescritível. Eu me encolhia na cama, cobria a cabeça com o cobertor, como se aquilo pudesse me proteger. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que Jonas ouvisse. E ele sabia. Ele sabia que eu tinha medo. E acho que ele gostava disso. Comecei a evitar ficar sozinha em casa. Sempre que minha mãe saía e dizia que Jonas estava encarregado de cuidar de mim, meu estômago se revirava. Tentava encontrar desculpas para sair, mas não tinha para onde ir. Nenhuma vizinha me deixaria ficar em sua casa sem autorização da minha mãe. Eu era apenas uma menina de 8 anos, presa dentro de um lar que não era um lar. E Jonas estava cada vez mais seguro de que ninguém nunca acreditaria em mim. Os dias passavam, mas as noites pareciam intermináveis. Eu me perguntava se algum dia aquilo teria fim, se um milagre aconteceria para me tirar daquela situação. Eu via outras crianças na escola rindo, brincando, falando sobre suas famílias como se fossem um porto seguro. Eu não sabia o que era isso. Na escola eu era uma menina quieta. Os professores achavam que eu era apenas tímida, que eu precisava me enturmar mais. Mas como alguém que vive em constante medo pode se abrir para o mundo? Toda vez que voltava para casa, sentia o peso do silêncio me esmagar. Minha mãe raramente conversava comigo além do essencial. Se eu tentasse me aproximar dela, era como se houvesse um muro invisível entre nós. E Jonas, ele sempre estava por perto. Ele parecia se divertir ao perceber meu medo. Fazia questão de demonstrar que tinha poder sobre mim. Quando passava por mim no corredor, roçava o braço de propósito. Ficava me olhando fixamente, como se estivesse esperando eu reagir.
Mas eu aprendi a ficar imóvel, como um animal indefeso diante do predador. As noites foram ficando piores. Não importava o quanto eu tentasse me proteger. Não havia lugar seguro dentro daquela casa. Eu comecei a dormir cada vez menos, acordando assustada com qualquer som. O rangido da porta, os passos no corredor, tudo me fazia encolher debaixo das cobertas. Uma noite tentei trancar a porta do quarto, mas percebi que a fechadura estava quebrada. Não sabia se era antiga ou se alguém tinha feito aquilo de propósito. Mas não importava. O medo de que ele entrasse sem aviso me deixava sempre alerta. E então, um dia, algo diferente aconteceu. Jonas estava mais agressivo. Ele não precisava mais esperar a noite para me fazer sentir medo. Começou a fazer isso na frente da minha mãe, na mesa do jantar. Dava risadas exageradas quando eu derrubava algo de nervoso, fazia comentários maldosos sobre como eu era desajeitada. Minha mãe, ela apenas revirava os olhos. Parece que essa menina nunca vai aprender a se comportar direito, ela dizia sem nem me olhar. Eu queria gritar. Queria dizer a ela que eu não era desajeitada, que eu estava apenas aterrorizada. Mas, mais uma vez, me calei. A essa altura, eu já tinha entendido. Dentro daquela casa, eu estava completamente sozinha. Com o passar dos meses, minha resistência foi se esgotando. O medo me consumia e minha mente ficava cada vez mais entorpecida. Eu não conseguia mais me concentrar na escola. Não tinha energia para brincar com as outras crianças e comecei a tirar notas baixas. Os professores começaram a perceber minha mudança. Uma professora em especial, a Dona Vera, se preocupava comigo. Está tudo bem em casa, querida? Ela me perguntou um dia, ao me ver sentada sozinha no recreio, mexendo na comida sem vontade. Eu queria desesperadamente contar tudo. Queria gritar, pedir ajuda, mas algo dentro de mim me impedia. E se ninguém acreditasse em mim? Se contar só piorasse as coisas? Então, apenas dei de ombros e sorri, forçando a máscara de uma menina que estava apenas um pouco cansada. Mas Dona Vera não se convenceu. Nos dias seguintes, ela passou a me observar mais de perto, a fazer perguntas sutis. Eu sentia que ela queria me ajudar, mas eu não sabia como aceitar essa ajuda. Enquanto isso, Jonas parecia perceber que eu estava ficando mais fraca. Ele aproveitava cada oportunidade para se impor ainda mais. E minha mãe... Bom, minha mãe continuava fechando os olhos para tudo. Uma noite, depois de um episódio especialmente cruel, eu fui para o banheiro e me encarei no espelho. Meus olhos estavam vermelhos de tanto segurar o choro, e minha pele estava pálida. Eu mal me reconhecia mais. Foi ali que tomei uma decisão. Eu precisava sair daquela casa. Mas como? Para onde eu iria? Quem acreditaria em mim? A ideia parecia impossível. Eu não tinha para onde fugir. Não tinha ninguém em quem confiar. Mas pela primeira vez, algo dentro de mim sussurrou. Eu não posso mais viver assim. E então, sem saber ao certo como, eu comecei a planejar minha fuga. Naquela noite, deitada na minha cama, tentei imaginar como seria minha vida se eu conseguisse fugir. Eu teria um lugar seguro para morar? Será que alguém me acolheria? Ou será que eu acabaria vagando pelas ruas, sem destino? Eu era apenas uma criança sem nenhuma noção real do mundo lá fora. Mas, dentro daquela casa, eu já me sentia como uma prisioneira. Nos dias seguintes comecei a observar tudo ao meu redor com outros olhos. Cada canto da casa, cada momento em que minha mãe saía para trabalhar, cada brecha que eu pudesse usar para escapar. Mas fugir não era tão simples assim. Jonas parecia perceber que algo estava diferente. Ele me olhava de um jeito estranho, desconfiado. Começou a aparecer nos lugares onde eu estava, como se quisesse me vigiar. Minha única esperança era a escola. Lá, pelo menos, ele não tinha poder sobre mim. Foi quando minha professora, Dona Vera, se aproximou mais uma vez. Você sabe que pode conversar comigo, não sabe? Ela disse baixinho, quando me viu encolhida no canto da sala depois da aula. Dessa vez eu hesitei. Algo dentro de mim queria contar tudo, mas o medo era maior. E se minha mãe não acreditasse? E se Jonas descobrisse? Mas Dona Vera não desistiu. Eu sei que algo está acontecendo, querida. Eu posso ajudar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria tanto acreditar que era verdade. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa,
O sinal tocou, anunciando o fim do dia escolar. Eu enxuguei os olhos rapidamente e corri para fora. Eu ainda não estava pronta, mas no fundo, sabia que era só uma questão de tempo até eu não ter outra escolha. Os dias se arrastavam e a sensação de sufocamento só aumentava. Jonas estava cada vez mais vigilante, como se soubesse que eu estava prestes a quebrar o silêncio. Minha mãe continuava alheia a tudo, mergulhada em sua rotina de trabalho e exaustão. Eu tentava agir normalmente, mas o medo estava estampado no meu rosto. Dona Vera não desistiu. Toda vez que me via, lançava um olhar compreensivo, como se esperasse que eu tomasse coragem para falar. E então, algo aconteceu. Era uma tarde de sexta-feira quando cheguei em casa e ouvi minha mãe e Jonas discutindo. As vozes ecoavam pelo corredor. Eu já disse que não quero você dando ordens nessa casa, minha mãe gritou. Você não tem ideia do que acontece quando você não está aqui, Jonas rebateu com raiva. Meu coração disparou. Será que de alguma forma ela finalmente tinha percebido? Eu me aproximei devagar, tentando entender. Você acha que pode simplesmente sair e me deixar tomando conta de tudo? Jonas continuou. Eu faço mais por essa casa do que você imagina. Minha mãe suspirou pesadamente. Eu estou cansada, Jonas. Muito cansada. Eu queria tanto gritar ali, naquele momento, contar tudo, jogar a verdade na cara dela. Mas meu corpo estava paralisado. Jonas então me viu parada na porta. Seu olhar encontrou o meu. E por um instante, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Vai pro seu quarto, ele ordenou, a voz firme. Minha mãe nada disse. E eu soube, naquele instante, que estava sozinha. Foi a gota d'água. Na segunda-feira seguinte, quando cheguei à escola, procurei Dona Vera. Eu não precisava mais pensar. Eu ia falar. Entrei na sala dos professores e encontrei Dona Vera organizando alguns papéis. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Posso falar com a senhora? Minha voz saiu trêmula. Ela ergueu os olhos e me observou por um momento, antes de acenar para que eu me sentasse. Claro, querida. O que houve? Eu olhei ao redor, certificando-me de que ninguém mais estava por perto. Minhas mãos suavam e minha garganta estava seca. Eu preciso contar uma coisa, sussurrei. Ela franziu a testa, inclinando-se ligeiramente para a frente, me encorajando sem dizer nada. As palavras estavam presas dentro de mim há tanto tempo que no momento em que começaram a sair, vieram como uma enxurrada. Contei tudo, cada detalhe, cada medo, cada noite em que me sentia aterrorizada. Dona Vera me ouviu em silêncio, sem me interromper. Seus olhos ficaram marejados, mas ela se manteve firme. Quando terminei, ela pegou minhas mãos entre as dela. Você fez a coisa certa ao me contar. Agora vamos fazer algo a respeito. Eu a encarei, confusa e com medo. Mas, e se ninguém acreditar em mim? Ela apertou minha mão. Eu acredito em você e não vou deixar você passar por isso sozinha. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma saída. Naquela mesma tarde, Dona Vera me levou até a diretoria da escola. O diretor, um homem sério e de olhar atento, nos recebeu com um semblante preocupado assim que percebeu minha expressão aflita. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando primeiro para Dona Vera e depois para mim. Eu respirei fundo. Minha garganta parecia fechada e um nó apertava meu peito. Minha voz falhou. Dona Vera colocou a mão no meu ombro, me dando força. Eu estou aqui com ela porque ela tem algo muito sério para contar, disse Dona Vera, sua voz firme, mas gentil. O diretor entrelaçou os dedos e assentiu, indicando que eu podia continuar. Com um tremor na voz, contei tudo novamente. Cada momento de medo, cada situação angustiante. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas, e elas escorreram pelo meu rosto enquanto eu desabafava tudo o que estava guardado há tanto tempo. O diretor ouviu atentamente, sem me interromper. Quando terminei, ele suspirou pesadamente e passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado com tudo o que ouvira. Isso é muito sério, ele disse com a voz carregada de preocupação. Precisamos agir imediatamente. Meu coração disparou. O que ele queria dizer com isso? Vou entrar em contato com as autoridades. Você não precisa mais passar por isso sozinha, ele garantiu.
Meu estômago revirou. Eu sabia que denunciar significaria expor tudo, encarar as consequências, mas ao mesmo tempo, era minha única chance de liberdade. Eu não sei se estou pronta para isso, murmurei, sentindo o medo me envolver novamente. Dona Vera segurou minha mão com carinho. Você é mais forte do que pensa, minha querida. Não precisa ter medo. Agora você tem pessoas ao seu lado. O diretor pegou o telefone e discou um número. Eu senti meu corpo inteiro tremer, mas, no fundo, sabia que aquele era o primeiro passo para recuperar minha vida. Após uma conversa breve, porém tensa, o diretor desligou o telefone. Sua expressão estava carregada e ele olhou diretamente para mim. A assistente social chegará em breve. Eles levarão isso muito a sério. Aquelas palavras pesaram no ar, como um veredito definitivo. Meu peito se apertou e senti a respiração acelerada, como se, de repente, tudo estivesse fugindo ao meu controle. Até então, falar parecia ser o passo mais difícil, mas agora eu percebia que enfrentar as consequências da minha denúncia seria ainda mais assustador. Dona Vera percebeu minha inquietação e apertou minha mão. Vai ficar tudo bem. Você não está mais sozinha. Mas será que estava mesmo? Minha mãe ainda era minha mãe, e por mais que o medo me consumisse, uma parte de mim não queria acreditar que ela poderia me abandonar de vez. Mas e se ela fizesse isso? Para onde eu iria? A espera foi longa. Cada segundo se arrastava em um silêncio cortante. O diretor ofereceu um copo d'água, que eu mal consegui segurar sem tremer. Minhas pernas balançavam involuntariamente, e eu tentava ignorar os olhares curiosos da secretária do colégio, que certamente se perguntava o que estava acontecendo. Quando a assistente social finalmente chegou, senti meu estômago se revirar. Ela era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque e um olhar afetuoso, mas atento. Oi, querida, disse ela, se aproximando e abaixando um pouco para ficar na minha altura. Meu nome é Irene. Sei que você está assustada, mas estou aqui para te ajudar. Tudo bem? Balancei a cabeça, mas minha voz parecia presa. Meu corpo todo queria correr para longe dali, para algum lugar seguro que eu nem sabia onde ficava. Podemos conversar em um lugar mais reservado? Irene perguntou ao diretor, que assentiu e indicou uma sala ao lado. Caminhei até lá com pernas trêmulas, acompanhada por Irene e Dona Vera. Assim que a porta se fechou, a assistente social sentou-se ao meu lado e esperou, como se quisesse me dar tempo para respirar. Você pode me contar o que está acontecendo? Sem pressa, só fale o que sentir que consegue. Engoli seco e tentei organizar os pensamentos. As palavras pareciam enormes, difíceis de serem ditas em voz alta. Mas, de alguma forma, eu consegui começar. Contei tudo de novo. O medo, a dor, a solidão. Contei sobre minha mãe, sobre o irmão que deveria me proteger e que, em vez disso, me fazia sentir um medo insuportável dentro da minha própria casa. Irene me ouviu com atenção, sem me interromper. Seus olhos se enchiam de compaixão, mas também de firmeza. Quando terminei, ela respirou fundo. Você é muito corajosa por falar sobre isso, sabia? Disse, tocando meu ombro levemente. Mas agora precisamos garantir sua segurança. Você não pode voltar para casa hoje. Meu coração disparou. Não voltar para casa? Para onde eu iria? Mas minha mãe... E se ela... Vamos conversar com ela. Mas antes precisamos ter certeza de que você ficará bem. Foi nesse momento que percebi que minha vida, de fato, nunca mais seria a mesma. Minha mente girava em desespero. Não voltar para casa? Para onde iríamos? Eu nunca tinha dormido fora. Nunca tinha ficado longe da minha mãe por tanto tempo, mesmo com tudo o que acontecia. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Irene mantinha o olhar firme, esperando minha reação. Mas minha voz não saía. Então, ela falou de novo, agora com um tom mais suave. Sei que é difícil, mas pense que isso é para sua segurança. Não podemos permitir que você corra risco. Meus olhos se encheram de lágrimas. E minha mãe? Ela vai me odiar? Dona Vera, que até então observava a conversa em silêncio, se aproximou e apertou minha mão. Querida, às vezes as pessoas que deveriam nos proteger falham, mas isso não significa que você precise continuar nesse sofrimento. Você merece ser ouvida e cuidada.
Balancei a cabeça, tentando absorver aquilo. Era verdade? Será que alguém realmente se importava? A assistente social me explicou o próximo passo. Eu seria levada para um abrigo temporário, enquanto conversavam com minha mãe e decidiam o que fazer. O abrigo! A palavra me deu arrepios. Eu não queria ficar em um lugar desconhecido com pessoas estranhas. Eu posso ficar com a dona Vera? Minha voz saiu baixa, mas carregada de esperança. A professora olhou para Irene, que suspirou antes de responder. Neste momento precisamos seguir os procedimentos. Mas não se preocupe, estaremos ao seu lado em cada etapa. Fiquei ali, abraçando meus próprios braços, tentando conter as lágrimas. Parte de mim queria correr dali e voltar para casa, fingir que nada aconteceu. Mas eu sabia que se fizesse isso, tudo recomeçaria. E talvez, da próxima vez, ninguém pudesse me salvar. Minutos depois, uma policial feminina chegou para me acompanhar até o abrigo. Ela foi gentil, tentou me tranquilizar, mas nada apagava o medo no meu peito. Caminhei pelos corredores da escola, sob olhares curiosos, ouvindo os cochichos. Minha história já começava a se espalhar. Quando entrei no carro da polícia, com Irene ao meu lado, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não sabia o que me esperava, mas pela primeira vez senti que talvez eu tivesse alguma chance de um futuro diferente. O carro da polícia seguia pelas ruas da cidade e eu olhava pela janela tentando organizar os pensamentos. Meu coração estava apertado. Um misto de medo e alívio me dominava. Eu estava saindo de casa, fugindo do lugar onde tantas vezes fui silenciada e machucada. Mas, e se minha mãe não viesse atrás de mim? E se ela realmente não se importasse? A policial que dirigia percebeu minha tensão e, em um tom gentil, tentou me acalmar. Sei que deve estar assustada, mas quero que saiba que você não está sozinha. Estamos aqui para te proteger. Não respondi. Apenas olhei para minhas mãos, sentindo um nó na garganta. Será que realmente estavam ali para me proteger? Ou eu era apenas mais um caso entre tantos outros? Após alguns minutos, chegamos ao abrigo. O prédio era grande e cercado por um muro alto. A fachada desgastada mostrava que aquele lugar existia há anos, abrigando crianças e adolescentes em situações como a minha. Ao entrar, um cheiro forte de desinfetante tomou conta do meu nariz. Havia outras meninas ali. Algumas me olharam de relance e voltaram a conversar entre si. Outras, mais reservadas, apenas observavam. Senti um frio na espinha. Eu realmente pertencia àquele lugar? Fui levada até uma sala onde uma mulher de meia-idade com um olhar cansado, mas gentil, me recebeu. Seu nome era Marta, e ela era a responsável pelo abrigo. Você pode me chamar de tia Marta. Sei que deve estar difícil agora, mas prometo que vamos cuidar bem de você. Forcei um sorriso, sem saber o que dizer. A assistente social explicou a ela minha situação, e vi o semblante de Marta mudar para algo mais sério. Essa história é mais comum do que gostaríamos, disse ela suspirando. Mas agora você está segura. Segura! Essa palavra ecoava em minha mente, mas parecia tão distante da minha realidade. Fui levada até um quarto simples, com 2 camas. Uma delas já estava ocupada por uma menina que aparentava ter a minha idade. Ela me olhou de relance, mas não disse nada. Apenas voltou a mexer em um caderno velho e desgastado. Deitei na cama e olhei para o teto. Eu estava ali, longe de tudo o que me fazia mal. Mas por que ainda sentia um vazio tão grande dentro de mim? Fechei os olhos tentando afastar as dúvidas. O que viria depois? O que fariam com minha mãe? E o mais assustador, será que um dia eu poderia ter uma família de verdade? Os dias no abrigo passavam devagar. A rotina era rígida, mas havia uma sensação de segurança que eu não conhecia antes. Ainda assim, não era fácil. Eu via outras meninas rindo, conversando. Algumas até pareciam ter encontrado um pouco de paz ali. Mas dentro de mim, havia um turbilhão de sentimentos que eu não conseguia organizar. Minha mãe ainda não tinha tentado me procurar. Nem uma ligação. Nada. Eu sabia que as assistentes sociais estavam tentando contato, mas tudo o que ouvi foi que ela não queria falar comigo. Aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. Marta me chamou para uma conversa na sala dela. Sentei na cadeira e esperei. Ela cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou com um olhar compreensivo. Como você está se sentindo, querida?
Pensei em responder que estava bem, que tudo estava melhor agora, mas não consegui. Apenas dei de ombros. Eu sei que está sendo difícil, mas quero que entenda algo muito importante. Nada disso foi culpa sua. Essas palavras me pegaram de surpresa. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer isso pra mim. Mas minha mãe... Ela não acreditou em mim. Ela me deixou sozinha. E isso diz mais sobre ela do que sobre você. Marta respondeu, sua voz firme. Algumas pessoas escolhem fechar os olhos para a verdade porque encará-la é doloroso. Mas você não precisa carregar essa culpa. Engoli em seco. Era difícil aceitar aquilo. Marta continuou. O juiz está analisando seu caso. Eles precisam decidir se você pode voltar para sua família ou se será encaminhada para outro lugar. Meu estômago revirou. Voltar para casa? Eu não queria. Mas para onde eu iria? Saí da sala com a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Fui para o quarto e me deitei, encarando o teto. Minha colega de quarto, Bianca, me olhava de relance. Até que, depois de um tempo, ela falou. No começo, a gente acha que nunca vai conseguir esquecer. Mas um dia, a dor fica menor. Olhei para ela, surpresa. Bianca raramente falava comigo. Como você sabe? Perguntei. Ela deu um sorriso triste. Porque eu também passei por isso. Meu peito apertou. Pela primeira vez, senti que talvez alguém ali entendesse o que eu estava passando. Ficamos em silêncio por um tempo, até que Bianca voltou ao seu caderno e eu fechei os olhos. Talvez, só talvez, eu pudesse encontrar um caminho para seguir em frente. Os dias se transformaram em semanas. O abrigo não era um lar, mas aos poucos fui me acostumando à rotina. Eu participava das atividades em grupo, fazia terapia e tentava, de alguma forma, reconstruir os pedaços quebrados dentro de mim. Mas o que mais me consumia era a incerteza sobre o meu futuro. Uma assistente social me chamou para uma reunião. Quando entrei na sala, vi um homem e uma mulher sentados, folheando alguns papéis. Marta também estava lá, sorrindo para mim com um olhar acolhedor. Querida, quero te apresentar o Sr. Roberto e a Sra. Helena, disse ela. Eles são do Conselho Tutelar e estão aqui para conversar sobre o seu caso. Me sentei devagar, sentindo um frio na barriga. O homem de cabelos grisalhos, Roberto, pigarreou antes de falar. Nós analisamos sua situação e decidimos que voltar para sua mãe não é a melhor opção no momento. Meu coração acelerou. O que isso significa? A mulher, Helena, se inclinou ligeiramente para a frente, com uma expressão gentil. Você poderá ir para um lar temporário, onde receberá apoio, até encontrarmos uma solução definitiva. Minha mente girava. Um lar temporário? Eu não sei se consigo, murmurei. Marta tocou minha mão suavemente. Eu sei que mudanças são assustadoras, mas pense nisso como uma chance de recomeçar. Você não precisa ter medo. Fiquei em silêncio, encarando os papéis sobre a mesa. Recomeçar. Eu queria isso, mas ao mesmo tempo me sentia tão pequena, tão vulnerável. Helena sorriu. Vamos te apresentar uma família que pode te acolher. Você terá tempo para conhecê-los antes de tomar qualquer decisão. Uma família. A ideia era estranha para mim. Mas talvez fosse possível encontrar um lugar onde eu pudesse, pela primeira vez, me sentir segura de verdade. Nos dias seguintes, Marta me acompanhou em uma visita ao que poderia ser meu novo lar. O casal, Clara e Fernando, morava em uma casa simples, mas acolhedora. Eles já haviam acolhido outras crianças antes e pareciam genuinamente felizes em me conhecer. Quando entramos na casa, senti um cheiro de bolo recém-assado e ouvi risadas infantis vindas do quintal. Clara, uma mulher de cabelos curtos e olhos bondosos, me recebeu com um abraço caloroso. Seja bem-vinda, querida. Aqui é sua casa, se quiser que seja, disse ela sorrindo. Eu não soube o que responder. O calor daquele abraço era algo que eu não sentia há muito tempo. Fernando, um homem de aparência tranquila, puxou uma cadeira para que eu me sentasse. Sabemos que não deve ser fácil para você, mas queremos que saiba que aqui você terá segurança, carinho e respeito. Você não precisa decidir nada agora. Observei tudo ao meu redor. O ambiente era simples, mas aconchegante.
Na estante da sala, fotos de outras crianças que haviam passado por ali me fizeram perceber que eu não era a única que carregava cicatrizes. Clara trouxe uma fatia de bolo e colocou diante de mim. Esse é o bolo preferido das crianças que passam por aqui, disse ela. Quem sabe você gosta também. Peguei um pedaço hesitante e levei à boca. O sabor doce e suave trouxe lágrimas aos meus olhos. Não era apenas um bolo. Era um símbolo de algo que eu nunca tive. Um lar de verdade. Fernando notou minha expressão e disse suavemente: Não precisa ter medo. Você não está sozinha. Fechei os olhos por um instante, absorvendo aquele momento. Talvez pela primeira vez na vida, eu estivesse diante de uma verdadeira chance de recomeçar. Naquela noite, deitei-me na cama que Clara e Fernando haviam preparado para mim. Os lençóis cheiravam a lavanda e o travesseiro era macio. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo canto distante dos grilos, me trouxe uma paz estranha. Não me lembrava da última vez que havia dormido sem medo. Olhando para o teto, relembrei tudo o que havia vivido. A dor, a rejeição, os traumas. Mas ali, debaixo daquele novo teto, algo começou a mudar dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sonhar com um futuro diferente. Nos dias seguintes, fui conhecendo melhor Clara e Fernando. Eles eram pacientes, nunca me forçavam a nada. Aos poucos comecei a me abrir. Contei partes da minha história, revelei meus medos e, para minha surpresa, fui acolhida sem julgamentos. Um dia, enquanto ajudava Clara na cozinha, ela colocou a mão suavemente sobre a minha e disse: Você não precisa decidir agora, mas se quiser ficar, nós queremos muito que você seja parte da nossa família. Aquelas palavras atingiram meu coração como um raio de sol, atravessando nuvens escuras. Demorei alguns dias para dar minha resposta. Precisava ter certeza, mas no fundo, algo dentro de mim já sabia. Aquele era o lugar onde eu pertencia. Então, numa tarde tranquila, enquanto observava Fernando consertar um balanço no quintal, tomei coragem e disse: Eu quero ficar. Clara e Fernando se entreolharam, emocionados. Ela me abraçou com força, e Fernando sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Bem-vinda à família, ele disse, a voz carregada de sentimento. A partir daquele momento, soube que minha história não terminaria com sofrimento. Eu estava recomeçando. E pela primeira vez, eu tinha um lar. Essa foi uma jornada difícil, mas que me levou a encontrar o amor verdadeiro em pessoas que sequer tinham laços de sangue comigo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que achou. Vamos adorar saber sua opinião. Até mais, meu povo.